Em 1978, havia 211 mil aeronaves de aviação geral registradas nos Estados Unidos. Clubes de voo de fim de semana, médicos, professores e supervisores de fábrica possuíam seus próprios aviões, assim como seus vizinhos possuíam barcos. Hoje, esse número está abaixo de 170 mil e cai ano após ano. Não por causa de um acidente, não por causa de um escândalo, não por causa de guerra, recessão ou um ato divino. Os aeroportos ainda estão lá. O céu ainda está lá. As leis da física do voo não mudaram. Então, por que os aviões estão desaparecendo? A resposta não é uma que a maioria dos veículos de comunicação da aviação queira divulgar, porque expõe negativamente muitas pessoas poderosas. A história remonta a décadas, envolvendo advogados, seguradoras e órgãos reguladores, e explica por que um Cessna de 50 anos agora está parado em um hangar. Custa mais do que uma caminhonete 0 km e ninguém está fabricando nada para substituí-lo. Se você pilota aviões, se sempre quis pilotar, ou se já se perguntou por que a aviação geral parece tão lenta e sufocante ao mesmo tempo, este vídeo é para você. Inscreva-se antes de chegarmos a esse ponto. Este assunto é complexo. Pergunte a alguém por que parou de voar e geralmente a resposta será a mesma: ficou muito caro. E então a pessoa para por aí como se isso explicasse alguma coisa. Não explica por que o custo real de se ter um avião pequeno é apenas o preço. Isso é tudo o que vem depois. Eis o que é realmente simples. Voar com um avião monomotor em 2026 é assim. Alugar um hangar custa entre os 400 e os 1.200 dólares por mês, dependendo de onde você mora. Uma inspeção anual da FAA, a inspeção completa pela qual todo avião deve passar anualmente, custa entre os 1.500 e os 7.000 dólares, e isso antes que alguém encontre algum problema. A gasolina de aviação Avgas, que não pode ser substituída pelo combustível comum na maioria dos aeroportos, custa de os 6 dólares a os 8 dólares por galão. O seguro de piloto privado para uma aeronave VFR básica custa de os 1.500 dólares a os 3.000 dólares por ano. A reserva do motor, o dinheiro que você separa para cada hora de voo para cobrir a manutenção que sempre ocorre, adiciona outros os 20 dólares aos 30 dólares por hora de voo, além do custo do combustível. Sendo honesto e modesto, possuir um avião monomotor custa entre os 20 mil e os 30 mil reais por ano, antes mesmo de voar para algum lugar interessante ou consertar qualquer imprevisto. Um comentarista resumiu a situação sem rodeios. O que você paga pelo avião, você paga novamente todos os anos só para mantê-lo voando. Isso não é uma despesa de hobby, é uma segunda hipoteca. E ao contrário de uma casa, um avião não gera patrimônio. Ele gera registros de manutenção. É o número que acaba com carreiras de pilotos, não o preço de compra, mas o custo recorrente e totalmente previsível de manter algo em condições de voo em um sistema que nunca foi projetado para ser acessível. Eis uma parte da história que foi completamente omitida do filme original, mas que o comentário imediatamente destacou. A aviação geral não se tornou cara por acaso. Ela se tornou cara por causa do que aconteceu nos tribunais americanos, a partir da década de 1960, e se intensificando nas décadas de 1970 e 1980. Leis rigorosas de responsabilidade civil por produtos defeituosos significavam que os fabricantes de aeronaves podiam ser processados por acidentes envolvendo seus produtos décadas após saírem da fábrica. Não havia prazo de prescrição. Um Cessna fabricado em 1962 ainda era um potencial alvo de processo em 1992, 2002 e anos seguintes. Os jurados concederam indenizações. Os prêmios de seguro dispararam.
O custo do seguro de responsabilidade civil, incluído em todas as aeronaves novas, era de cerca de US$ 50 por avião no início da década de 1960. No final da década de 1980, ultrapassava os US$ 100.000 por avião. A própria equipe jurídica da Cessna testemunhou que a empresa gastou mais se defendendo de processos de responsabilidade civil do que lucrou com ações judiciais envolvendo pequenas aeronaves. Mesmo quando venciam, as despesas legais continuavam se acumulando, independentemente de o autor da ação ter vencido ou não. Em 1986, a Cessna parou completamente de fabricar aviões monomotores a pistão. A Piper faliu em 1991. As fábricas não fecharam porque ninguém queria os aviões. Elas fecharam porque a produção se tornou inviável financeiramente. O Congresso aprovou a Lei de Revitalização da Aviação Geral em 1994, que limitou a responsabilidade do fabricante a 18 anos por fuselagem. A Cessna retomou a produção, mas o estrago já estava feito. Uma década de paralisação eliminou a infraestrutura de produção, dispersou a mão de obra qualificada e reduziu o preço mínimo a um patamar que pilotos comuns jamais poderiam justificar. A bomba de responsabilidade civil não apenas prejudicou o setor, ela o remodelou permanentemente. A idade média das aeronaves de aviação geral nos Estados Unidos é agora superior a 40 anos. Leia novamente. Média. Isso significa que para cada Cirrus mais novo no pátio, existem vários Cherokees e Skyhawks da década de 1970, elevando ainda mais esse número. Isso não é normal para nenhum outro produto de consumo. Carros são substituídos. Barcos são substituídos. Aparelhos eletrônicos são substituídos em um ciclo medido em anos. Aviões não são substituídos porque a viabilidade econômica de substituí-los deixou de existir há 40 anos e nunca se recuperou. Todos os anos, um número pequeno, mas constante, de aeronaves deixa a frota permanentemente. Corrosão detectada durante uma inspeção anual. Um acidente cujo custo de reparo supera o valor da aeronave. O desabamento de um hangar. Motores chegando ao fim de sua vida útil em aeronaves que não justificam o custo de uma revisão geral. Nem toda aeronave que é aposentada é substituída por uma nova, certificada. Ela simplesmente desaparece. Os mecânicos que sabem como manter essas aeronaves antigas em funcionamento estão envelhecendo junto com as próprias aeronaves. Uma oficina especializada em motores da década de 70 depende de mecânicos que aprenderam a profissão trabalhando com esses motores. Isso significa mecânicos que agora estão na faixa dos 60 e 70 anos. Quando se aposentarem, esse conhecimento irá com eles. Não há uma fila de jovens mecânicos se formando para se especializar em carburadores de boia em Cherokees de 1968. A frota não está diminuindo, está sendo liquidada aos poucos, e os cálculos para a troca nunca foram tão difíceis. Em 1980, havia aproximadamente 827 mil licenças de piloto ativas nos Estados Unidos. Hoje, esse número é de aproximadamente 450 mil, e uma parcela significativa delas pertence a pilotos que voam raramente ou nunca. Obter uma licença de piloto privado em 2026 custa entre os 10 mil e os 15 mil dólares em uma escola de aviação típica. E isso considerando que não haja reprovações, atrasos por mau tempo ou interrupções no cronograma que o obriguem a repetir aulas. A FAA exige um mínimo de 40 horas de voo, mas a média nacional para a certificação é de 60 a 70 horas. Com um custo de os 150 aos 200 dólares por hora para o hobbies em uma aeronave de treinamento, os valores se acumulam rapidamente. Para alguém que também paga aluguel e empréstimos estudantis,
Isso representa uma barreira enorme. As pessoas que optam por essa carreira o fazem cada vez mais por um motivo: as companhias aéreas. O treinamento profissional de piloto é um investimento com retorno mensurável. Você acumula horas de voo, obtém sua certificação, voa para uma companhia aérea regional com salários baixos por alguns anos e, eventualmente, conquista um salário alto em uma grande companhia aérea que justifica o investimento. Essa estratégia faz sentido financeiramente. Mas voar por puro prazer, com uma renda de classe média, sem um retorno profissional sobre o investimento, é cada vez mais difícil de justificar para si mesmo. E quase impossível de justificar para um parceiro que analisa seu extrato do cartão de crédito. O resultado é uma população de pilotos mais velha, menor e cada vez mais profissional do que recreativa. O piloto de fim de semana que possui seu próprio avião, simplesmente porque ama voar, não está sendo substituído. Ele está envelhecendo. E quando vende seu avião ou se aposenta, a necessidade de aluguel de aeronaves, combustível, manutenção e instrução desaparece com ele. Ninguém na aviação é contra a segurança. Esse não é o problema. O problema é o peso cumulativo de um sistema regulatório que se tornou cada vez mais complexo ao longo de 60 anos, sem um mecanismo para simplificá-lo. Cada nova exigência aumenta os custos. Cada diretiva de aeronavegabilidade mantém a aeronave em solo até que a conformidade seja documentada. Qualquer discrepância no diário de bordo, formulário faltante ou peça atrasada pode manter uma aeronave em solo por semanas ou meses, enquanto o proprietário paga taxas de hangar por algo que não pode voar. A adequação ao ADS-B, obrigatória a partir de 2020, custou aos proprietários entre os R$2.000 e os R$6.000 por aeronave para a atualização. Para um proprietário que voa 50 horas por ano em uma aeronave de os R$60.000, isso representa uma porcentagem significativa do valor do ativo. Para alguns proprietários, esse foi o cálculo final que influenciou sua decisão de vender. Em 2017, a FAA atualizou suas regras de certificação da Parte 23 especificamente para reduzir o custo e o tempo de lançamento no mercado de novos projetos de aeronaves. Essa foi uma verdadeira reforma. No entanto, certificar uma nova aeronave ainda leva anos e custa milhões de dólares. Isso significa que os únicos fabricantes que podem arcar com os custos são aqueles que atendem ao segmento de luxo do mercado. O tênis de treino acessível que as novas regulamentações deveriam viabilizar não se concretizou. O ambiente regulatório não causou a crise, mas torna a recuperação praticamente impossível. A aviação geral não acontece nos grandes aeroportos. Ela acontece em mais de 5.000 aeroportos públicos menores espalhados pelo país. São aqueles com uma única pista, uma bomba de combustível, um pequeno terminal e uma fileira de hangares que estão lá desde a década de 1960. Esses aeroportos estão sob pressão simultânea de todos os lados. A valorização imobiliária em comunidades em desenvolvimento tornou as instalações aeroportuárias atraentes para empreendimentos. Bairros residenciais que se expandiram em direção aos limites do aeroporto geram reclamações de ruído, o que se traduz em pressão política para o seu fechamento. Os orçamentos estaduais e municipais estão sobrecarregados. Eles observam aeroportos que atendem centenas de pilotos e veem ativos que poderiam ser monetizados de outra forma. Quando um pequeno aeroporto fecha, os aviões ali estacionados não desaparecem imediatamente. Eles se dispersam. Alguns encontram hangares em outros aeródromos. Alguns são vendidos. Alguns ficam parados indefinidamente porque o novo aeródromo é muito longe ou muito caro. A comunidade da aviação que se formou em torno deste aeroporto
o grupo que se reúne para tomar café aos sábados de manhã, o aeroclube, a escola de aviação local, se dispersa e raramente se reorganiza. De 1990 até o presente, centenas de aeroportos públicos nos Estados Unidos fecharam. Cada fechamento vira notícia local por uma semana e depois cai no esquecimento. O efeito cumulativo é que a infraestrutura da aviação geral está visivelmente mais frágil do que há uma geração, e essa fragilidade aumenta a cada ano. Algo interessante está acontecendo nos bastidores da aviação geral. Nem todos os pilotos que seriam completamente excluídos por causa dos custos estão desistindo. Alguns estão burlando o sistema. Aeronaves ultraleves monomotoras com peso inferior a 254 libras e que operam sob as regulamentações da parte 103 não exigem licença, certificado médico, inspeção anual ou registro. Elas utilizam gasolina automotiva comum e podem ser transportadas em um reboque. Um usuário de fóruns de aviação descreveu ter voado com seu parapente motorizado ultraleve por 28 anos. Guardando-o na garagem, rebocando-o em um trailer de $200 e aproveitando cada minuto por uma fração do custo da certificação para a aviação geral. A categoria de aeronaves experimentais construídas por amadores tem crescido de forma constante há décadas. Os construtores que passam vários anos montando um kit em sua garagem acabam com uma aeronave mais rápida e eficiente do que a maioria das alternativas certificadas, por cerca de metade do custo. Nos Estados Unidos, são registrados anualmente mais aviões experimentais novos do que aviões a pistão fabricados em série. As aeronaves esportivas leves conquistaram seu próprio nicho, apesar das limitações da licença de piloto esportivo. E agora, as novas regras Mosaic da FAA ainda estão passando pelo processo regulatório, com a promessa de expandir o que os pilotos esportivos podem voar, potencialmente incluindo aeronaves certificadas mais antigas que se qualificariam sob os novos padrões. O mercado não desapareceu. O mercado que os produtores certificados abandonaram encontrou outras formas de existir. Este ponto é mais difícil de quantificar e mais fácil de ignorar, por isso geralmente é negligenciado. Mas converse com qualquer pessoa que esteja envolvida na aviação geral há mais de 30 anos, e ela lhe dirá a mesma coisa sem que você precise perguntar. A cultura mudou. Voar já transmitiu uma certa imagem de liberdade, independência e a possibilidade de chegar a qualquer lugar no seu próprio ritmo, acima do trânsito e do ruído. As revistas de aviação vendiam essa imagem com a mesma eficácia com que as revistas de automóveis vendiam a ideia da estrada aberta. Funcionou. Atraiu pessoas. Mas essa imagem se deteriorou em parte devido às realidades da propriedade. Custos, regulamentações, manutenção e cancelamentos por mau tempo que muitas vezes entravam em conflito com o romantismo. Em parte, isso se deve ao fato de a própria comunidade da aviação não ter feito um bom trabalho em nutrir a próxima geração. O lounge de pilotos típico em um aeroporto pequeno não é um lugar que faça um jovem de 25 anos se sentir acolhido. Em parte, isso também se deve à intensificação da competição por um senso de liberdade e aventura. Motocicletas, quadriciclos, barcos, escalada em rocha, nenhum deles é barato, mas nenhum exige atestado médico, inspeção anual e um mínimo de 40 horas de instrução com o instrutor antes de você poder se aventurar sozinho. O apelo emocional da aviação geral sempre foi seu maior trunfo. A indústria passou 40 anos sem conseguir renová-lo de forma eficaz. A resposta honesta é: talvez. Mas não será rápido nem fácil. Aeronaves elétricas estão chegando.
A Pipistrel, empresas aeroespaciais e outras estão desenvolvendo aeronaves de treinamento certificadas com custos operacionais mais baixos e motores mais simples, que não exigem as mesmas revisões caras que os da Lycoming ou da Continental. A criação das regras Mosaic pela FAA pode ampliar a categoria de aeronaves esportivas leves o suficiente para ter um impacto significativo. Novas tecnologias de fabricação podem, em última análise, reduzir o custo de produção de uma estrutura de aeronave certificada. Mas a história da aviação geral está repleta de tecnologias e regulamentações que supostamente resolveriam todos os problemas. O LSA não deveria ter restaurado a acessibilidade dos voos? Ajudou, mas não mudou o mercado. O GARA deveria ter reiniciado a produção e reduzido os preços. A produção retornou. Os preços não. O que realmente mudaria a trajetória não seria um novo avião ou uma nova regra. Seria uma geração de pessoas que reconhecem que vale a pena lutar pela aviação. Pessoas que aprendem a pilotar, participam de clubes, orientam estudantes, divulgam essa história e não deixam a infraestrutura entrar em colapso. Um pequeno aeroporto de cada vez. Os pilotos que mantiveram a aviação geral viva durante as piores décadas não o fizeram por razões econômicas favoráveis, mas sim porque não conseguiam imaginar a vida sem voar. Essa persistência é a única coisa que realmente salvou este mundo. Será que ainda existem pessoas suficientes que sentem isso tão profundamente? É uma pergunta que ninguém na aviação quer responder em voz alta.